Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor Will Paiva e nessa aula 2 nós vamos ver sobre elementos da comunicação e funções da linguagem. Temas bastante relevantes para as avaliações que vocês vão fazer pela frente. Nós vamos começar analisando os elementos da comunicação. Quais são os elementos que compõem uma comunicação entre interlocutores? Tá? Como que essa comunicação é ou não bem-sucedida? Para analisar os elementos da comunicação, eu quero que vocês observem esse quadro aí na tela. Eu tenho numa ponta o emissor, na outra ponta um receptor. O emissor é quem emite a mensagem e o receptor é quem recebe. A mensagem é o conteúdo transmitido. Junto dela vai o referente. O que é esse referente? É o conteúdo intencional da mensagem. Para entender a diferença entre mensagem e referente, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu, professor, entro em sala, emissor, vocês, alunos, receptores, e a mensagem é bom dia. Essa é a primeira mensagem. Ela é uma saudação. Esse é o referente. A mensagem é bom dia, o referente é bom dia, uma saudação, um oi. Mas, se vocês continuam conversando, continuam fazendo uma algazarra, e eu repito a mensagem, bom dia, a mensagem é a mesma, mas o referente mudou. O referente já não é mais bom dia, o referente é cala a boca. Presta atenção, olha para frente. Tanto que, nesse segundo bom dia, eu acho pouco provável que alguém responda bom dia. Porque ele entende que é um cala-boca. A maioria, quando você dá esse segundo bom dia, vira para frente e se posiciona. Já sabe que a aula vai começar. Tipo, o professor tá bravo. O referente é isso. A pessoa entende que esse segundo bom dia tem como referente um cala-boca. Tá? Essa é a diferença entre mensagem e referente. Por isso que elas andam juntas. Voltando então para a análise, eu já falei do emissor, do receptor, da mensagem e do referente. Agora vamos analisar o que é o canal. O canal é por onde essa mensagem é transmitida. Tá? Eu posso, nessa situação da sala, por exemplo, o canal é minha voz. Eu posso, numa mensagem, pensar numa mensagem no WhatsApp. Um emissor, um receptor, a mensagem, o referente, o canal é o aplicativo, o WhatsApp. O canal é por onde essa mensagem vai. E por fim, o código. O código é qual o símbolo, qual a simbologia que eu utilizo nessa transmissão da mensagem. Nesse caso da aula, da mensagem do WhatsApp, você está usando o português brasileiro como código. Mas eu tenho, por exemplo, no WhatsApp, as figurinhas, eu tenho os emotions, são códigos. Esses são os códigos que eu utilizo. Ainda temos nessa análise o que nós chamamos de ruído. O ruído é algo que acontece na transmissão de mensagem do emissor para o receptor que impeça que essa mensagem ou que ela chegue ou que ela seja entendida. Tá? Ruído é qualquer ação, qualquer elemento que venha atrapalhar isso. Dando um exemplo, numa aula, por exemplo, o ruído pode ser uma interrupção de um aluno, uma interrupção de alguém que chega e bate na porta, e aí a mensagem é pausada ou ela não chega por completo. Na questão do WhatsApp que eu dei um exemplo, você está mandando uma mensagem e a sua internet cai e o aplicativo para de funcionar. Isso são ruídos, tá? Nós vamos chamar de ruídos. Ok, então. Conhecidos então os elementos da comunicação, a gente vai falar agora das funções da linguagem. Essas estão todas ligadas a esses elementos, por isso que nós falamos dos elementos primeiro. Cada função tem foco em um desses elementos. E nós vamos ver agora quais são todas as funções da linguagem e eu vou exemplificar algum gênero textual típico dessa função. Função emotiva. A função emotiva, gente, é a função da linguagem que está ligada a textos que tem foco no emissor. Ou seja, o foco da mensagem é em quem emite a mensagem. São textos que têm, obviamente, uso da primeira pessoa, eu, nós, e muitos adjetivos. Às vezes advérbios também, infelizmente. Por quê? Porque esses textos têm foco nos sentimentos, nas emoções do emissor. Exemplos de textos com função emotiva. Um diário,
Muitos posts no Facebook, por exemplo, se você pegar no Facebook, tem lá aquela função, né, está se sentindo como. Esse está se sentindo como tem função emotiva. O foco é no emissor. Então, num diário, hoje eu acordei chateado porque estou em isolamento social. Isso tem foco no emissor. O foco, a função da linguagem está focada em quem emite a mensagem. Tá? Como eu já disse, é um texto rico em elementos de primeira pessoa, em adjetivos, em advérbios que são modalizadores, infelizmente, tristemente, tá bom? Esses são textos com função emotiva. Função apelativa. Esse já tem foco no receptor. O foco principal da mensagem é o receptor. É alguma atitude que eu queira que o receptor tome. Então, são textos que têm muita presença, por exemplo, dos verbos no imperativo. Faça, vá, coma, beba, vote. Um grande exemplo de textos com função apelativa são as propagandas. Corra agora nas lojas e compre. Não perca tempo. Tá? Esses textos têm função apelativa. A função deles é o receptor. O foco principal está no receptor, em algo que eu queira que o receptor faça. Função referencial. Textos com foco na mensagem no referente. Que textos são esses? São textos objetivos, usados com uso de terceira pessoa. Por que o uso de terceira pessoa? Porque isso marca a impessoalidade. A impessoalidade é justamente eliminar as marcas de emoção, de subjetividade do emissor, que é característico lá da função emotiva. O texto com função referencial é o objetivo. Uso da terceira pessoa, foco na mensagem referente. A notícia é um bom exemplo de textos com essa função. Você não vai ter um repórter que construa uma notícia dizendo: hoje eu fiquei chocado ao assistir a um evento na rua. Ele vai falar do evento, mas ele não coloca como ele se sentiu. Tá bom? Então, o texto com função referencial tem foco na mensagem referente. São textos com objetividade, são textos precisos, diretos e textos que têm ausência das marcas de primeira pessoa. Função fática. A função fática está ligada ao canal de comunicação. Dificilmente vai haver um texto só com função fática. Por quê? Porque a função fática ela é usada para iniciar a transmissão de uma mensagem, para encerrar a transmissão de uma mensagem ou na manutenção dessa mensagem. Então, um bom dia inicial em uma mensagem tem função fática. Você está abrindo o canal de comunicação. Um tchau, um beijo, abraço, você está encerrando a mensagem, tem função fática. E na manutenção, aparece muito, por exemplo, nas conversas telefônicas. Aquele aham, sei, esses termos, eles são usados única e exclusivamente para manter a conversa, para manter o texto, para manter o diálogo. Né? Se você fica nesse aham, sei, continua. Isso tudo é para manter o canal de comunicação. Tá? A função fática ela está focada no canal. Então, ou ela inicia, ou ela encerra, ou ela mantém a transmissão da mensagem. Função metalinguística ou metalinguagem. Essa função está centrada no código. Ela é fácil de identificar. A função metalinguística ou metalinguagem é quando eu uso a linguagem para falar da própria linguagem. Eu uso um poema para falar sobre fazer poemas. Eu pinto um quadro de alguém pintando um quadro. Eu tiro uma foto de alguém tirando uma foto. Eu faço uma música sobre fazer músicas. Isso é função metalinguística. Isso é metalinguagem. Metalinguagem aparece muito nos concursos, tá? Principalmente em poemas. Poemas que falam sobre o fazer poético. Acontece muito, aparece muito. Então fica atento para essa função, tá? Que ela é bastante importante nessas avaliações.
É a linguagem sendo usada para falar da própria linguagem. Função poética clássica dos poemas, das músicas. Qual é a função poética? A função poética é ir além da transmissão da mensagem. Ela é focada na transmissão da mensagem, mas com um conteúdo mais literário, mais poético. Ela utiliza mais as figuras de linguagem, ela utiliza mais uma linguagem conotativa, né, que é no sentido figurado, porque o foco não está em transmitir a mensagem. O foco está numa construção poética, numa construção literária, está no estilo, numa estilística. Tá? Então essa função ela é clássica dos poemas, das músicas. Apareceu um poema, você pode ter certeza que ele tem função poética. Tá bom? É óbvio que eu tenho textos que misturam várias funções. Eu tenho um poema que fala sobre o sentimento do eu lírico, eu posso dizer que ele tem função emotiva, porque está focada na emoção, e também função poética, porque ele tem essa característica, a característica do uso da linguagem para além da mensagem. Tá? Função poética clássica, então, em poemas, em músicas. Ok? Bom, gente, então, por hoje nós vimos os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Tá? Eu espero que tenha sido de grande valia para vocês, que tenha ajudado um pouco. Foquem nisso. Novamente, eu vou deixar alguns exercícios para que vocês façam na web, os links na descrição aqui do vídeo. E nos vemos em breve numa nova aula que eu acredito que eu vá falar de figuras de linguagem e algumas questões semânticas. Tá bom? Um beijo grande. Até a próxima.